Prepare-se para uma descoberta que pode mudar tudo na sua vida. Você já pensou na força gigante que mora em cada palavra que sai da sua boca? Não é magia, é uma verdade tão real que a maioria das pessoas nem percebe. Cada frase que você fala é uma semente poderosa que você planta no solo da sua vida. Sim, suas palavras são os construtores silenciosos do seu destino, criando a sua realidade de um jeito que você nem imagina. Pense bem, como você fala consigo mesmo? O que você diz sobre seus desafios ou seus sonhos? As palavras que você usa todo dia, até brincando, carregam um peso, uma energia que não dá para ignorar. Elas não são só letras, são um motor que impulsiona a sua vida. Quer uma prova? A Bíblia conta que Deus não construiu o mundo com as mãos. Ele falou, e o que ele falou, aconteceu. Se as palavras tinham esse poder de criar o universo, imagine o que as suas palavras podem fazer na sua vida quando você as usa com fé e propósito. É assustador, mas muitos de nós, sem querer, somos os maiores sabotadores do nosso futuro. E a ferramenta para isso é super simples: as palavras que falamos por aí. Quantas vezes você já ouviu, ou disse, coisas como, nada nunca dá certo para mim, ou, eu sempre estrago tudo? Essas frases parecem inofensivas, um simples desabafo, mas elas são como sementes tóxicas que você joga na sua mente e espírito. E acredite, são muito férteis. Quando você repete algo, sua mente começa a aceitar aquilo como verdade. Suas ações se alinham a essa verdade. E em um piscar de olhos, sua vida segue o caminho que suas próprias palavras traçaram. É um ciclo forte. Você fala, sua mente acredita, suas ações confirmam, e sua realidade aparece. Provérbios 18:21 na Bíblia é claro: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Suas palavras sempre darão frutos. Você está semeando bênçãos ou destruição? A escolha é sua. Se você vive falando com dúvida, medo e negatividade, a colheita será desânimo e chances perdidas. Mas se você começar a semear vida, declarando fé, esperança e vitória, você verá uma colheita cheia de bênçãos e avanços incríveis. Mudar o que você fala não é uma opção, é uma necessidade urgente para ter uma mudança real. Fale o que você quer ver se manifestar, não o que você sente agora. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o mundo impõe. O impacto das suas palavras vai além do que você vê. Quanto mais você repete algo, seja em voz alta ou em pensamento, mais seu cérebro internaliza essa informação e a transforma em crença. É por isso que aquela conversa interna negativa é tão perigosa. O que te prende quer que você continue falando em derrota, porque quanto mais você fala, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais você vive essa derrota. Pense nisso. Ao acordar, você reclama do cansaço ou declara: este é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar nele. Quando os problemas surgem, você diz: não consigo lidar com isso. Ou escolhe declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Essas não são só frases. São afirmações poderosas que mudam sua visão e ativam sua fé. Quando você começa a falar vida e declarar as promessas de Deus, algo profundo muda em você. Sua fé cresce, sua perspectiva muda e você passa a esperar coisas boas. Não basta só pensar positivo, é preciso falar positivo. As palavras têm uma autoridade que os pensamentos sozinhos não têm. Por isso, a oração é falada. Jesus falava a cura. Ele ordenava. Há um poder imenso no que você diz. Suas palavras podem abençoar ou amaldiçoar, construir ou derrubar. A pessoa mais importante com quem você fala todo dia é você mesmo. Qual história você está criando? Se você quer transformação, comece mudando o que você diz. Alinhe suas palavras com a fé e com as promessas de Deus, porque o que você fala hoje, com certeza, está moldando seu amanhã. Você já percebeu que cada palavra que você fala é como uma semente lançada ao chão? E como toda semente, ela pode dar um fruto, bom ou ruim. Esse é o princípio de semear e colher, uma verdade que está na natureza e na Bíblia. Provérbios 18:21 reforça: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É impossível escapar dessa lei. O que você semeia com suas palavras, você colherá na sua realidade.
Assim como Deus usou suas palavras para criar o universo, Ele nos deu a capacidade de moldar nosso mundo com o que falamos. Jesus sempre enfatizou o poder das palavras. Em Marcos 11:23 ele disse: "Se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar, mas crer que o que diz acontecerá, assim será feito." Ele não disse "se pensar", mas "se disser". Falar é um ato de fé, e quando as palavras são ditas com fé, elas ativam leis espirituais a nosso favor. Um exemplo forte é a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Deus manda o profeta profetizar sobre eles. Quando Ezequiel obedece e fala as palavras de Deus, os ossos ganham vida. O que estava morto revive pela palavra falada de Deus. Tiago 3:3 e 6 mostra como a língua, mesmo pequena, comanda a direção da vida, como o leme de um navio. A Bíblia está cheia de exemplos de bênçãos e maldições que aconteceram depois de serem ditas. Quando Isaac abençoou Jacó, suas palavras tinham tanta autoridade que não puderam ser desfeitas. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Isso mostra que as palavras não só criam, mas também podem destruir. Deus nos chama para falar vida, declarar suas promessas e alinhar nossas palavras com a sua verdade. Romanos 10:9 diz que a salvação está ligada a confessar Jesus com a boca e crer no coração. Palavras de fé podem curar, restaurar e transformar. O que você fala hoje tem o poder de moldar o futuro. As promessas de Deus são eternas e cheias de vida. Não são só desejos vazios, mas declarações divinas para moldar a vida de quem crê. Para que elas aconteçam, precisam ser abraçadas e faladas com fé. Muitos vivem abaixo do que podem, cheios de dúvida, porque não alinham suas palavras com o que Deus já falou. As promessas de Deus são claras. Seus planos são bons. Ele tem um futuro e esperança para nós. Ele é provedor, curador, protetor e restaurador. Essas verdades são o alicerce da nossa fé. A fé não é só acreditar em silêncio. Ela é ativada por palavras e ações. Alinhar-se com as promessas de Deus significa proferi-las, declará-las em cada situação e recusar-se a falar o que as contradiz. Abraão é um exemplo poderoso. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mesmo ele e Sara sendo velhos. Ele não duvidou, mas foi fortalecido em sua fé. Romanos 4:20 e 21. Abraão alinhou sua fé com a palavra de Deus e a promessa se cumpriu. Esse mesmo princípio é visto na história de Josué e as muralhas de Jericó. Deus já tinha dado a vitória, mas eles precisavam se alinhar com a ordem divina, marchar, ficar em silêncio e gritar. A obediência deles derrubou as muralhas. Se tivessem falado com medo ou duvidado, teriam perdido a promessa. Muitos vivem em derrota porque alinham suas palavras com o errado. Em vez de "Deus é meu provedor", dizem "nunca terei o suficiente". Em vez de "pelas suas feridas fui curado", falam de doença. A língua direciona a vida como um leme. Se você fala medo e fracasso, a vida vai nessa direção. Mas quando as palavras se alinham com fé e esperança, portas se abrem e milagres acontecem. Jesus, tentado no deserto, respondeu a Satanás com "está escrito". Ele alinhou suas palavras com a palavra de Deus e o inimigo fugiu. Se Jesus confiou na Escritura, nós também devemos. Padrões negativos se formam com o tempo, muitas vezes sem a gente notar, ficando mais fortes a cada pensamento e palavra. Muitos se sentem presos em ciclos de derrota, não por falta de capacidade, mas por se condicionarem a esses padrões. A mente se acostuma a pensar assim, e a boca reforça. Mas o que foi construído também pode ser desfeito e substituído. A Bíblia fala sobre fortalezas, jeitos de pensar enraizados que se opõem à verdade de Deus. 2 Coríntios 10:4-5. Padrões negativos são quebrados atacando os pensamentos e as palavras que os alimentam. Os israelitas no deserto são um exemplo. Deus os libertou, mas eles falavam com dúvida e medo. Por isso, uma geração inteira perdeu a bênção e vagou por 40 anos. Muitos estão em seu próprio deserto hoje, não porque Deus os abandonou, mas porque reforçam padrões negativos com palavras e crenças. Acordam dizendo, "nada muda". Acreditam, "nunca serei livre". Aceitam mentiras como, "não sou bom o suficiente". E assim,
vivem uma profecia autorrealizável. O que é falado repetidamente vira expectativa, e a expectativa vira realidade. Mas esses padrões podem ser quebrados. O primeiro passo é reconhecê-los. A negatividade te engana, fazendo seus pensamentos ruins parecerem a realidade. Mas quando essas mentiras são expostas, o poder delas diminui. O segundo passo é substituir essas palavras negativas pela verdade. Romanos 12:2 diz: transformem-se pela renovação da sua mente. A mente se renova quando é cheia da verdade de Deus. Em vez de não consigo, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Em vez de nunca vou superar, declare: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Comece a construir fé e confiança. Declarações diárias não são só frases positivas, são armas espirituais. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Uma espada é para ser usada. Falar a palavra todo dia é lutar contra a dúvida e as mentiras do inimigo. Jesus, tentado no deserto, respondeu: está escrito. Cada ataque foi rebatido com a Bíblia, e o inimigo fugiu. As declarações também fortalecem a fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais a palavra é falada e ouvida, mais a fé cresce. Por isso, as declarações diárias são vitais. Elas moldam seu pensamento e constroem sua confiança nas promessas de Deus. Assim como o exercício fortalece o corpo, declarar a verdade de Deus fortalece o espírito. A transformação é um processo, e as palavras são cruciais. Ao falar vida, fé e vitória, você começa a andar no plano de Deus. O que parecia impossível se torna real, não por mudança da noite para o dia, mas porque as declarações diárias criam uma base para uma transformação duradoura. Fé não é só acreditar, é agir com base nessa crença. A verdadeira fé vai além de pensamentos e palavras. Ela se move, arrisca e se alinha com o que Deus prometeu. Muitos dizem ter fé, mas suas ações mostram outra coisa. Oram por mudança, mas vivem como se nada fosse melhorar. Declaram as promessas de Deus, mas não dão um passo para recebê-las. A fé sem ação é morta. Tiago 2:17. Quando Deus chamou Abraão para uma terra desconhecida, ele não só acreditou, ele arrumou a família e foi. Sua fé foi demonstrada pela obediência. Hebreus 11:8. Se Abraão tivesse esperado todos os detalhes ou duvidado, nunca teria visto a promessa. A fé dele era ativa. Pedro também viu isso ao sair do barco e andar sobre as águas. Ele não ficou parado. Perguntou a Jesus se podia ir e foi. Quando seus pés tocaram a água, o impossível aconteceu. Mas ao focar no vento, ele afundou. A fé que age com obediência traz o milagre. A fé que vacila por medo leva ao fracasso. Confiar em Deus nem sempre é fácil. A vida traz incertezas e desafios que testam nossa fé. Às vezes, orações parecem não ser respondidas, portas ficam fechadas e o futuro parece incerto. Nesses momentos, a resposta natural é a preocupação ou tentar controlar tudo. Mas a Bíblia nos chama a confiar em Deus, não pelo que vemos ou sentimos, mas por quem Ele é. Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar significa entregar o controle e acreditar que o plano dele é maior que qualquer coisa que possamos entender agora. A história de Abraão é um grande exemplo de confiança. Deus prometeu que ele teria muitos descendentes, mas por anos ele e Sara não tiveram filhos. Romanos 4:20 e 21 diz que ele não duvidou, mas foi fortalecido na fé. A confiança de Abraão não estava no que ele via, mas no caráter de Deus. E por isso, ele se tornou pai de muitas nações. Confiar em Deus exige fé, e a fé é construída na espera. José, filho de Jacó, tinha sonhos de grandeza, mas antes de realizá-los, foi traído, vendido como escravo e preso injustamente. Anos se passaram, e parecia que tudo dava errado, mas Deus tinha um plano maior. Cada dificuldade o preparava. No tempo certo, Deus o elevou ao poder no Egito, cumprindo cada promessa. Se José tivesse perdido a confiança, desistindo na espera, nunca teria alcançado seu destino. Davi também passou por esse teste. Ungido rei ainda menino,
Passou anos fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. Ele poderia ter duvidado do plano de Deus ou tentado resolver sozinho, mas escolheu confiar. No Salmo 27:13 ele escreveu: "Continuo a crer que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes." Sua confiança não estava em sua capacidade, mas na fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Confiar em Deus não significa que não haverá problemas. Significa acreditar que Ele está no controle, mesmo quando a vida parece não fazer sentido. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás, o medo os dominou, mas Deus já havia aberto um caminho. Ele disse a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente." O mar só se abriu quando eles avançaram em fé. A confiança exige ação, exige seguir em frente mesmo no incerto. Jesus ensinou isso em Mateus 6:25-26. Não se preocupem com suas vidas. Observem as aves, não semeiam nem colhem. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Confiar em Deus é descansar na sua provisão, sabendo que Ele cuida de cada necessidade. A confiança é construída na experiência. Cada prova é uma chance de ver a fidelidade de Deus. Cada atraso é um momento para a paciência. Cada desafio é uma oportunidade para crescer na fé. Ele está sempre agindo, mesmo que invisível. Ele sempre guia, mesmo que o caminho seja incerto. Ele é sempre fiel. Confiar nele não é entender tudo. É acreditar que ele é bom, que ele está no controle e que suas promessas nunca falham. A confiança em Deus, a prática de falar suas promessas e o alinhamento com sua verdade levam à transformação. As palavras que falamos diariamente moldam a realidade que vivemos. Quando a fé se move pela ação, quando padrões negativos são quebrados e quando declarações de vida substituem a dúvida, a mudança começa a acontecer. O processo pode não ser instantâneo, mas é incrivelmente poderoso. Deus nos deu autoridade para abençoar, vencer o medo e viver plenamente o seu plano. Confiar nele é crer que sua palavra é maior que qualquer circunstância. É seguir em frente, mesmo no incerto. Quem permanece firme em suas promessas, declara sua verdade e caminha com fé, verá a prova da fidelidade de Deus. Ele está sempre agindo, sempre guiando e sempre cumprindo seu propósito. A decisão é sua e ela começa agora. O que você vai escolher falar sobre sua vida hoje? Vai continuar alimentando a dúvida e o medo com palavras de derrota? Ou vai começar a plantar as sementes da fé, da esperança e da vitória? Lembre-se, suas palavras não são vazias. Elas são vivas, criativas e poderosas. Comece a falar vida hoje e observe como sua realidade se transforma de acordo com o que você ousar declarar. Qual é a sua escolha?